Boa tarde, amigos. Donos da Bola RS entrando no ar nesta segunda-feira. Band TV para todo o Rio Grande do Sul. E, é claro, live do YouTube mundo afora. E a nossa pergunta no YouTube hoje remete ao jogo das 8 horas da noite, que é óbvio, você vai acompanhar pela sua Rádio Bandeirantes FM 94.9, Esporte e Grêmio. Vamos colocar no ar a pesquisa interativa. O Grêmio contra o Sport vence e vence fácil, vence com dificuldade, empata ou uma alternativa mais pessimista, que eu imagino que aqui do programa ninguém vai votar, se o Grêmio perderá o jogo contra o Sport. Mas a gente começa analisando a retumbante, a magnífica vitória do Internacional. O César passou raspando no seu palpite ali, quase. Olha, faltaram 3 gols para o Flamengo, o Internacional teria que marcar 2 a menos, mas enfim, estava no jogo. Até os 45, 46, o César estava no jogo. Deu Inter 1-2-3, Flamengo 1, Baldasso. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu poderia aqui, e nós vamos fazer isso no programa, exaltar individualidades. E são várias, né? O Wanderson é craque. Nós temos um craque. Nós temos o melhor jogador, tecnicamente falando, dos últimos, 10 anos do futebol do Rio Grande do Sul. Craque. Wanderson é craque. Ponto. Vamos falar de outros jogadores, vamos falar do Depena, sempre importante, vamos falar do Gabriel que entrou bem, nós vamos falar do mercado que cresceu, vamos falar de um monte de coisa. Só que todas essas valências individuais crescendo, indo cada vez mais para cima. O ruim vira médio, o médio vira bom e o bom fica ótimo. Todo time acontecendo isso. Por quê? Eu pergunto para você que está em casa, por quê? De quem é a responsabilidade disso? É óbvio que é do treinador. O técnico do Inter escalou o Dourado e o Gabriel juntos. O Baldasso deu um pau antes de começar o jogo. Mas assim, eu desci a lenha. Eu estava errado e o Mano Menezes estava certo. A estratégia do Mano Menezes era dar um sprint para fazer o primeiro gol. O primeiro gol acontece aos 40 segundos. O Inter vai para trás da linha da bola e vê o Flamengo girando sem conseguir entrar na área. No segundo tempo, o Flamengo melhora com uma troca, uma substituição e cria riscos. Claro, é o Flamengo, em algum momento, o Flamengo do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro, do Gabigol vai criar riscos. Mas o Inter suporta bem, toma um gol, já estava 2-0 e depois no final, com as impecáveis trocas de Mano Menezes, o Internacional consegue uma grande vitória. Temos treinador. Depois de 1 ano e meio de burradas, temos treinador que pode nos levar bem longe. Só quero fazer um reparo, na verdade, é um acréscimo em cima do que disse o Baldasso. O que fez o Dorival Júnior? Que eu não gosto como técnico, mas que é técnico de futebol. Dorival é técnico. Eu posso não gostar, eu, Meneghetti também, mas ele é técnico. No intervalo do jogo, o Flamengo tem Gabigol centralizado e Bruno Henrique pela esquerda. Ele desmancha um esquema do Internacional que às vezes funciona com 3 zagueiros, que o René se soma aos zagueiros, ao Vitão e ao Mercado, e dá liberdade para o Bustos lá, ó, sempre para frente, como se fala na Várzea. Vai sempre para frente, Bustos. Aí ele botou o Marinho na direita e ele tirou o René da área. O René teve que sair da área para marcar o Marinho e aí o Flamengo, pelo meio, teve mais espaço. Daqui a pouco a gente fala mais da Associação dos Admiradores de Mano Menezes, que tem Ribeiro Neto já como seu novo associado. Fala, Ribeiro. Não, e olha, a associação está em festa, né? Não sei, teve um aniversário também, né? Tá uma festa, né? Eu tenho vários detalhes que eu queria, vou ver se eu consigo pensar durante o jogo. Mas eu quero começar com algo que foi que o Baldasso admitiu en passant, numa questão de escolha de escalação. E eu vou falar por mim, tá? Eu poderia dizer nós, mas eu vou dizer eu, porque acho que fica mais bonito, tá? Eu errei. E não quer dizer que o conceito seja definitivo, tá, Meneghetti? Porque eu acho que o futebol é muito dinâmico. Eu acho não, nós todos sabemos. Mas eu errei quando eu carimbei de forma antecipada o Wanderson como um jogador que não daria resultado. Errei, inclusive, fazendo algumas zoações, chamando ele de Valdemar, lembra? Sim. Errei. Foi ridículo. Mas, mano... E aí, assim, esse cara aí é hoje o melhor jogador do Internacional. Tá bem, disparado. obrigado. Tá? Mas a nossa dúvida, Ribeiro, eu vou te interromper e tu vai me entender porque eu quero te defender. A nossa dúvida era o seguinte: o Wanderson chegou como um jogador desconhecido, nenhum de nós nunca tinha visto jogar, e caro. E ele é caro para o Internacional. Ele é bem caro. Nós estabelecemos as restrições em cima deste fato. Tu pegava lá, o cara é atacante, tem 27 anos e 28 gols na carreira. Nós estabelecemos suspeitas em relação a ele. E estávamos equivocados, evidente. Mas assim, caberia a mim ser mais informado.
né? Sim, isso. Investigar Mais mais. cauteloso também, eu acho. Talvez. Não é, eu não sou muito cauteloso. É mas... isso. Então eu errei. E isso aí Wanderson eu digo... Cebolinha, né? E acho que vai servir, tá? Porque ele é bem cebolinha. É isso aí. Tá? Obrigado. Agora, Agradeço. tem um que eu vou repassar com todos nós. Esse eu admiti o meu, embora outros tenham errado também. Agora, esse que eu vou falar é de todos nós. Todos nós. O melhor zagueiro do Inter hoje chama-se Mercado. Verdade. E sabe por que a gente tem que fazer essa Desculpa, justiça? tá? Eu não critiquei o mercado, tá? Esse não. Tá bem, então, Não critiquei. tu Quando eu não, criticar- mas a maioria da imprensa criticou. Eu Bem, critiquei. tá, critiquei. O E JB, por exemplo, criticou o mercado pela relação custo-benefício. Ele acha que 450 mil é demais. É que por assim, isso. a relação custo-benefício, aí nós vamos ter um outro tipo de, Tá, e eu de análise. ainda tenho críticas ao mercado, tá? Não, Que eu acho que ele tem dificuldade para cabecear. Não, com o negócio assim, de empresa. ele não é que assim, é- você se encanta, tu tá baldaciando hoje, Não, entendeu? não é isso, não é Tu tá isso. chegando tardiamente nos elogios ao Wanderson Ribeiro. Há 2 meses se vê que o Wanderson joga demais. Tá bem, é que tu teve essa facilidade que eu não Não, tive, tu tem muito talvez. mais facilidade que Tá? eu. É que eu espero um pouco mais. Eu não sou, pelo contrário, nesse ponto de conceitos e carimbos, eu sou um pouco cauteloso. Por isso que quando eu erro e errei feio, eu venho aqui e digo. Tá bem. Agora, o mercado ele não vai ser o melhor jogador da América do Sul, nem talvez do futebol brasileiro. O mercado que nós conhecemos e avaliamos hoje é bem diferente daquele que começou no Inter. E nós temos que dizer por quê? Por justiça, Meneghetti. Porque como a gente está aqui para criticar e a gente é bem ácido, a gente é bem ácido. É da nossa cultura, é nosso DNA, entendeu? Entendi. Nós temos que elogiar também. E Mano ele Menezes. está muito bem. Mano Menezes. Tem que elogiar que quando tem um treinador que organiza o time, começam a aparecer as Pois é, individualidades. mas Ribeiro. aí, isso aí é um óbvio lulante. Eu César. sempre falo, quando o coletivo aparece, todos sobem. César. Quando o coletivo cai, todos descem. Há uma grande. Mas não é o coletivo é consequência de um time estar bem montado ou não. César, há uma grande expectativa para a tua manifestação, a tua primeira manifestação. Tu que passou raspando no teu palpite, até acho que por justiça Tá na a KTO hora. vai te pagar. Até Tá acho que na por hora. justiça. Tu colocou o Flamengo 4-1, deu só 3-1 pro Inter, a diferença é pouca. Aconteceu um erro aí na minha avaliação. Não é que tu não sonhou isso. Não, Esse isso eu foi o disse, problema. deixei claro que eu não tinha sonhado, mas não, vale, inclusive eu fui muito flauteado durante Com o dia. alguns ontem. exageros, inclusive, né? É, inclusive na fila do supermercado, né? Isso. Eu fui até um pouco agredido em algo, mas tá tudo certo, faz parte, coisa boa, que futebol é assim, a gente tem que relaxar um pouquinho, tem que ser na base da brincadeira. Falando claramente sobre o jogo do Internacional, eu faço ponderações aqui. Primeiro, o Mano foi mais uma vez inteligente na forma de entender o jogo, foi favorecido, é verdade, por um gol cedo, a gente sabe que isso mexe com a estratégia do jogo, sobretudo nos jogos em casa, quando tu faz um gol a 40 minutos, tu pode recuar e entregar a bola para o adversário. Não sei se isso seria assim se não tivesse feito o gol tão cedo, acho que talvez o Inter tivesse que pressionar um pouco mais, o jogo pudesse ser diferente. E vejo o Internacional num processo de crescimento como time, tenho curiosidade de saber o Inter quando precisar jogar, que é o problema que a gente tem notado na grande maioria das vezes. Tem agora, essa semana, duas partidas em que vai precisar jogar. Contra o Goiás e também contra o Botafogo, a gente vai ter uma média do que o Inter pode apresentar. Se quiser ser campeão brasileiro, tem que ganhar os 2 jogos. Isso. E vai ganhar. O Meneghetti já definiu aqui o resultado, então vamos já segunda-feira que vem, né? Já vamos trabalhar segunda-feira César, tu que não vem. tá com moral Tá pra falar de irritado. Tu resultado. tá irritado. Tu tá irritadinho, tá irritadinho, Davi. Faço questão aqui de colocar uma pergunta. Eu acho que tu tem que falar da impecável arbitragem do jogo no Beira-Rio. Eu queria entender por que não dão pênalti na área do Inter. Cruzamento para a área, o mercado sai e dá um cotovelaço na cara do como é que é o Gabriel, aquele que dizem que é Gabigol, né? Gabigol. Faz um gol a cada 4 Joga muito. meses e os caras continuam chamando de Tá Gabigol. no bolso do mercado até agora. É, no bolso e no cotovelo. Só que ninguém falou. Não pode falar de arbitragem contra o Inter. O Inter não. Você não Todo acha... mundo falando disso, o Flamengo tá enlouquecido. Mas que torcida do Tá Flamengo. todo mundo louco mas com eu esse não lance. vi ninguém, não tem nenhum torcedor do Flamengo aqui. Não, cara. Isso não é pênalti. Não, no mínimo tem que olhar no VAR. No mínimo tem que olhar. Tu tem razão. Agora, o pênalti pro Inter do Pedro Henrique foi claríssimo. Claríssimo que Por não foi, cima né? e por baixo. Claríssimo que não foi, Por né? cima e por baixo. Que isso? Por cima e por baixo. Vocês já viram a análise? Pra ganhar, Só um pouquinho. regra do Não, futebol, só um pouquinho. partida, pra ganhar Não, do Inter só tem que fazer pouquinho. 2 gols, Vocês- que eles vão fazer de pênalti. Tem uma moça, que eu não lembro o nome dela, que era responsável pelo VAR, e está à disposição já de todos o áudio do VAR. Eu nunca vi uma análise tão
competente na minha vida. Essa moça tinha que ser chefe de arbitragem do futebol brasileiro. Porque ela consegue identificar, primeiro, que desloca por baixo o Pedro Henrique e, segundo, desloca por cima. Parabéns a ela, pênalti claríssimo no estádio Beira-Rio. Fora da área. Baldasso, eu só queria o seguinte. Fora da área. Ali, ó, deslocou por baixo dentro da área e por cima continuou Eu empurrando. só queria, Baldasso, Que bárbaro. Esse é um dos pênaltis mais claros dos últimos tempos do Beira-Rio. Sério, isso aí é o maior pênalti mais claro que eu vi nos últimos anos do Beira-Rio. Daiane Eu só Muniz. Daiane Muniz. Eu só queria- Então, assim, Daiane Muniz. atenção a ela, Daiane Muniz. Eu Trabalho queria- exemplar. Gente, eu só queria o Grave seguinte, isso aí o sobre a lance- Daiane Muniz, o tá? lance- Grave isso aí, o porque o campeonato é lance- longo. O lance do cotovelo na área do time do Flamengo, se é Eu vou discordar de ti, tá? se é Amavelmente. o zagueiro Davi Luiz que faz no Ele não fez. Aí que centroavante tá, aí que eu discordo. Wanderson. Sabe qual é a minha discordância em relação ao que tu fez agora, que tu fizesse agora? É o movimento. Eu acho que foi uma disputa de bola e houve um acidente. Eu acho que tem que olhar no VAR, concordo, o lance do mercado com o Gabigol. Eu não acho que ele tenha sido intencional na cotovelada. Não precisa ser acho. intencional para ser falta. Não é que tu faz o movimento e o mercado, Não, mas na minha ele opinião, vai- ele o mercado só não fez fez um- esse teve movimento. um Fez lance, um movimento eu vou te dizer, genial. Não, mano, eu eu vou vou te ninguém, dizer. Ô, César, ninguém pula assim pra cabecear. Ninguém né? pula. Ninguém vai Então pular eu vou assim te, pra cabecear. então eu vou te contar. Deve ter aí no nosso arquivo. Jogo entre Goiás, ontem Goiás, e qual foi o adversário do Goiás? Estava ganhando o jogo 1-0. Ceará. Ceará. Segundo tempo, um horror o jogo pro Goiás, uma bola cruzada para dentro da área, sobe os dois. Um deles sobe assim. É, Tá? aí tem- mas eu não- Posso te dizer? Eu não vi o lance. Não, Posso te dizer? Pênalti, o juiz deu pênalti e expulsou o jogador. Tá, eu não vi o lance, tá? Eu não vi o lance. Eu acho que o mercado não teve a intenção. Um lance Mas eu, ao rigorosamente contrário do igual. Baldasso, Isso revela- acho que o pênalti no Pedro Henrique, ele é... Eu não sou nem tão definitivo quanto o Baldasso, nem quanto o Ribeiro. Eu tenho a minha humildade para dizer que eu não tenho convicção. Eu me inclino a achar que foi pênalti, mas eu não tenho essa certeza todo o Baldasso foi Mas Leonardo eu só quero Meneghetti. deixar claro, o seguinte. Tu tá a gente preocupadíssimo tá- com o Flamengo? Tu Não, eu só Prejuízo quero do deixar Flamengo claro te que. incomodou. Não, eu odeio, eu não quero. Fiz aqui a parte da arbitragem aqui, pra mim, é uma grande brincadeira, tá? Uma grande brincadeira que eu faço. Aquilo ali é reparação de dano. Não, sabe por que eu falo que eu acho que é brincadeira? Porque não leva a lugar nenhum. Nós vamos falar de arbitragem aqui 5, 6 minutos. Cara, eu não gosto de falar. Só fiz aqui como uma brincadeira para gerar debate. Ah, brincadeira. Não gosto de falar de arbitragem. Para mim, pode dar o pênalti, pode não dar. O que eu não Amanhã gosto é que nós vamos ver isso, o que eu tá? não gosto é que quando é contra, não, acontece erro. que a quando favor, é contra o Grêmio, tu quando é solta contra é uma aqui, cara. guerra. Como é que é isso? Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, aqui eu pessoalmente não gosto, acho que o Inter mereceu, foi mais time, mais organizado, está evoluindo no campeonato, não sabemos ainda só qual é o tamanho do Inter nessa Não competição. citamos o nome dele ainda no programa aqui. Não. O senhor Mano Menezes, ele compôs uma belíssima sinfonia desde que ele chegou no Internacional. Nossa. E o maestro que com suas batutas está regendo esta sinfonia se chama Alan Patrick. Que enquanto tem fôlego, Aí é que tá. isso dura 40 minutos, ele foi genial no campo, genial. Ele simplesmente foi o garçom, ele bateu no peito e disse, o 10 sou eu. Maestro e garçom. Ele disse o seguinte, o 10 sou eu e eu comando essa patota toda aqui. Ele simplesmente foi fantástico, só que o Alan Patrick está conseguindo jogar 40 minutos. E isso tem que prestar atenção nisso. Me dá um tempinho para analisar alguns detalhes do jogo que me Tá, mas pareceram não, assim, 1h30 não, né? Então vai, analisa. Eu tenho que ir pro Tiger. Tu sabe que vamos falar do Mano Menezes, então. O Mano Menezes fez uma coisa muito interessante com o Alan Patrick. O Alan Patrick sem a bola, ele era o falso 9. Com a bola, era o articulador. Sabe qual era o movimento? Eu não ganhei da KTO O Douglas, a o coisinha, né? Douglas Rocha. É isso? A Locácio. O movimento do Alan Patrick, ele era... existe o box-to-box, né? Ele era o intermediária área adversária. É o Douglas do Roger Tá? em 2016. Ele fazia esse movimento aqui. E aí, cara, quando o Inter retomava a bola, ele dava 2 passos para trás, o Alan Patrick, e estava colocado para ser o articulador. E esse movimento atrapalhou. E aí eu tenho que dizer uma coisa para vocês. O Mano Menezes soube avaliar muito bem o temperamento do time do Flamengo. Que é óbvio, o Dorival vai ter que fazer isso aí se quiser sobreviver. O time do Flamengo é muito bom, mas é um time de boleiros. E eles não são comprometidos com a competição. Eles não são competitivos. Enquanto não melhorar isso aí, o Flamengo vai ficar desse jeito. Vai chegar. E aí, não adiantou botar 3 volantes o Flamengo, porque 2 estavam de costas pro gol. Eu falei que eu queria fazer uma análise do Tá jogo. bem.
Vamos lá, Tiger Junk, vamos falar aí. Mano Menezes, o grande vencedor da noite de sábado sobre o Flamengo por 3-1. Tiger, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui na Band. Estava de aniversário o Mano Menezes, né? Fez 60 anos no último sábado, teve de presente a vitória e boa atuação do time contra a equipe do Flamengo. E na entrevista coletiva, o Mano foi perguntado sobre aonde o Internacional pode chegar com o desempenho que teve contra o Flamengo, nessa sequência boa que vem tendo, vitória sobre o Bragantino, empate fora com o Santos, vitória sobre o Flamengo. E a resposta do Mano a gente confere agora. Não sabemos onde podemos chegar. Há bem pouco tempo, quando eu cheguei, eu estava ouvi muitas pessoas falarem que o Internacional ia jogar para não cair. As coisas não podem mudar tanto de avaliação tão rápido, porque o futebol é dinâmico, mas temos que ter um pouco de cuidado e também de inteligência nessa hora, para não nos deixarmos levar por uma empolgação que realmente é cedo, né? E que é uma amostragem ainda pequena dentro da competição, mas é gostosa a amostragem, ela é motivadora, ela aumenta a confiança, claro que sim, né? Se fosse o contrário, estaríamos todos preocupados aqui, mais, né, com não enxergar um caminho. Me parece que esse momento nos mostrou esse caminho que podemos seguir, vamos seguir. Ainda onde ele vai nos levar, não sabemos, é muito cedo. É muito cedo para todos, não só para o Internacional. Só. Vamos começar com o Tiger Junk. Depois eu vou dar uma boa notícia aqui para o CCD e para o Ribeiro Neto. Diga lá, Tiger. Olha só, Meneghetti, time do Grêmio que enfrenta hoje à noite a equipe do Sport Recife, e tem uma situação que a gente precisa explicar, que é do Villaçante. O Grêmio fez uma logística especial para poder contar com o Villaçante, que jogou no último fim de semana pela seleção paraguaia. Ele está aqui e ele é a grande dúvida do time. E podendo ter, inclusive, uma mudança tática da equipe, a gente vai passar a provável escalação do Grêmio, que deve ter Breno no gol, a defesa com Rodrigues, Jeromel, Kahneman. Aí, naquele 3-4-3, Edilson. Na tela está colocado Thiago Santos e Villaçante, Bitelo ao lado dele e o Nicolas na esquerda. Janderson aparece aí na tela com o Biel e o Elkeson, já que o Diego Souza está com a amidalite. Mas eu estava conversando com o Diogo Rossi, hoje no Atualidades Esportivas, primeira edição, ele passava também essa informação. Existe uma possibilidade, e uma possibilidade grande, de Thiago Santos e Villaçante jogarem juntos. Dessa forma, o Janderson sairia do time. E aí teria Thiago Santos, Villaçante, Bitelo, Biel e Elkeson, com Nicolas e Edilson nas alas. Essas as possibilidades de time do Grêmio para encarar o Sport Recife hoje à noite, Meneghetti. Ai. Eu tava preocupado com esse jogo, aí eu descobri uma coisa que eu dei uma pesquisada em cima do time do Sport. Fiquei um pouco mais animado, não a ponto do Grêmio ganhar, mas o resultado mais interessante. Mas agora, com esse esquema ferrolho, eu acho perigoso. Antes da boa notícia, eu quero te ouvir, César. Não, eu desde o início imaginei que o Roger pudesse fazer essa composição, tá? O melhor, um jogo interessante, para mim o jogo ele passa por uma resposta. O jogo vai ter uma resposta para todos nós hoje. Que é uma resposta em cima de um contraditório difícil de se fazer. Tudo se baseia... Não, mas é verdade, o Grêmio hoje todo é baseado em cima de Diego Souza. Todo ele. Então o Diego Souza é o melhor jogador, o Diego Souza é o goleador, o Diego Souza é o cara que vai lá decidir e tal. E existe uma discussão que eu levanto sempre, que o Grêmio não tem, Meneghetti, não tem, quando tem o Diego Souza, um time totalmente intenso. O Diego Souza não consegue marcar. E esse time que o Roger está começando a sugerir para o jogo, que o Diogo trouxe hoje na Atualidade, primeira edição, pela manhã, o Tiger agora está levantando também, dá conta de um time que vai andar bastante atrás da bola, que vai correr e vai ser intenso. Todos os jogadores vão estar muito focados nisso. Quem é que cria nesse time? O jogador mais próximo de criar, o Grêmio não tem nenhum articulador. Vai ser o Bitelo, né? O jogador mais próximo de criar é o Bitelo. E aí tem uma coisa que tu falaste aqui e não foi ao ar, e acho que tu pensa certo. Porque o Bitelo é um cara que cai pela esquerda, tá? Eu não vejo como ele ter uma... Porque o Grêmio tem que ter a válvula de escape, né? Então é muito mais... Tem mais nexo ele manter o Janderson, que é o jogador de direita, e sacar o Biel,
que é ali pela esquerda. Então, acho que ele pode, se ele fizer com Thiago Santos, Vila Sante e Bitelo, ele preferir ficar com o Janderson e sacar o Biel. Baldasso. Vocês estão tratando o jogo de hoje como mais um jogo da Série B, é isso? Não. Então deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Tinha que aproveitar, César Cidade Dias, que estão jogando lá em Pernambuco e levar o jogo pros aflitos. Estádio do Náutico, e fazer a nova batalha dos aflitos hoje à noite, César. Porque o jogo de hoje, no final... Vocês estão olhando a tabela? Vocês estão vendo o que está acontecendo? O Cruzeiro já tinha subido. No final de semana subiu o Vasco. O Bahia está no mesmo caminho, tem uma vaga. Tem uma vaga de acesso entre Sport e Grêmio. Se o Sport ganhar do Grêmio hoje, o Sport abre 4 pontos do Grêmio e começou a ir o boi com a corda. Então o jogo de hoje é o mais importante jogo de toda a Série B para o Grêmio. Não tratem como um jogo Erramos normal. a gravação aqui, Paulinho. Erramos a gravação, colocamos a gravação que o Baldasso deixou preparada para o mês de novembro. Entrou a gravação errada. Isso é para a última rodada, não é agora. Que não estamos nem na metade do Campeonato Brasileiro. O jogo de hoje é importante, mas a nossa produção, a nossa edição colocou a gravação errada do Baldasso. Isso aí é para novembro, lá, finalzinho de outubro. Batalha dos aflitos, César. Mas, Meneghetti, o Baldasso tem uma ponderação que eu considerei... Ontem ele falou... Ponderação. Falou Cara sobre, ponderado. Ele falou sobre isso, não, ele falou sobre isso ontem. Neste momento, de um modo geral, o torcedor colorado, que a gente pode personificar aqui no Baldasso, ele não está secando ainda. Isso aí. Ele não está secando ainda. Porque ele diz, o Grêmio vai subir, vai melhorar o time e tal. Eu tenho notado muito isso nos meus amigos colorados. E aí, se perde hoje, Aí começa. alerta. Eu não estou dizendo que... Mas alerta, opa... Se o Grêmio perder hoje, oficialmente, eu começo a secar o Grêmio na Série B. Olha aí. Bom, Não, mas uma boa notícia pro Ribeiro e pro César. Uma boa vamos notícia. lá. E pro Tiger Junk também, Matheus Dado, notícia, JB, toda essa tem turma aí prioridade. da geral do Grêmio. Em casa, como mandante, o Sport tem 80% de aproveitamento nesta Série B. Não estou falando de 2014. Nesta Série B, 5 jogos, 4 vitórias e uma única derrota. Tá? Puxa, Menegas, essa é a boa notícia. 80% de aproveitamento. Fora de casa cai para 50%. Tá bem. Então ele ganhou da Ponte Preta, ganhou do Tombense, Ituano e Sampaio Corrêa. A única derrota foi justamente no local do jogo de hoje. Não foi no único jogo que o Sport não cumpriu na Ilha do Retiro. Ele, como mandante, jogou na Arena Pernambuco e perdeu para o CRB por 1-0. Isso, na minha opiniãozinha, diz muito. Diz que esse time se sente muito à vontade quando joga na Ilha do Retiro, onde ganhou 4 dos 4 jogos que disputou, e no único mandante onde ele teve que ir para a Arena Pernambuco, ele perdeu para o fortíssimo CRB. Eu acho que isso ajuda o Grêmio. E é razão das chuvas, né? Eu vou mais longe, eu vou mais longe até. Eu acompanhei todos os jogos do Sport praticamente, tá? O Sport não tem um bom time, pelo contrário, é um time que nessas vitórias que tu citasse, foram vitórias na base da força, do final do jogo, não foram grandes jogos do Vitória. Perdeu o Everton Felipe, Vitória, né, por não. apendicite, que já não jogou contra o Bahia, fica um mês parado, que é o seu meia, armador da equipe. Os jogadores mais conhecidos aqui do nosso público, o Sander, o lateral esquerdo, que passou pelo interior do estado, bom jogador, que é o técnico a gente conhece, o Gilmar Dalpozo. O Gilmar trabalhou lá no Pelotas, também trabalhou no interior. Novo Hamburgo, aqui. Pelotas, Brasil, Veranópolis, Juventude. O Rafael Thierry, que era jogador do Grêmio, a base do Grêmio está lá, também é um dos principais jogadores, ou seja, não é esse o problema. Essa mudança de estádio foi um pedido do próprio Sport, em razão das chuvas né? terríveis que estão lá e que foi melhor para todos lá que eles pudessem fazer o jogo. Fizeram promoções de ingresso, a Arena Pernambuco abriu 2 espaços para ingressos a 10 e 15 reais, mais um alimento lá para ajudar as famílias que estão desabrigadas. Então o estádio deve receber um bom público, mas sinceramente o Grêmio tem a obrigação de ir lá fazer vitória e começar a dizer para todo mundo, uma das vagas é do Grêmio e é o que eu espero para hoje. Então, Tiger, vamos falar da invencibilidade de Mano Menezes. O homem não perde, Tiger Junk. Ele não perdeu ainda desde que assumiu o Internacional há pouco menos de 2 meses, Meneghetti, e vem agora com uma sequência com um pouco mais de vitórias, né? Venceu o Bragantino, venceu também a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E o Mano foi perguntado sobre esses jogos de vencibilidade, já são 13 jogos de vencibilidade do Internacional consecutivos, antes ainda com o Cauã de Almeida lá contra o Fortaleza. O próprio Medina arrancou essa série invicta contra a equipe do Guairenha pela Sul-Americana. O Mano falou sobre a invencibilidade dele, do Internacional. A gente ouve o técnico do Inter. Me surpreende porque é raríssimo, né? Você atingir num futebol tão duro como é o nosso, tão competitivo, tão parelho, um número grande de invencibilidade, né? Que o Palmeiras faça isso com um trabalho de
de 2 anos e pouco, com uma equipe totalmente estruturada, é mais normal, né? Mas, que nem eu falo sempre, não se escolhe, né? E a gente vai construindo, e essa invencibilidade, ela mesmo que antes não era acompanhado de tantas de vitórias, né? Que foi uma série de empates maiores, ela foi dando essa segurança, essa confiança de que faltava um pouco, não faltava tudo, né? Já tínhamos parado de sofrer tantos gols, e quando estamos empatando, estamos também próximos de vencer, porque aí é fazer um gol e você vence a partida, né? E isso vai dando aquilo que eu acredito que as equipes têm que ter para passar por essa transição. O homem não perde, Baldasso. Ele não perde, cara. E sabe o que me chama mais atenção no Mano Menezes? O Mano é um treinador estratégico. O Mano consegue mudar estratégias durante a partida. O jogo contra o Flamengo tem muita coisa importante pra gente analisar nisso, gente. O jogo contra o Flamengo, o Inter muda de estratégia com 40 segundos de jogo. Com 40 segundos de jogo, o Inter muda a estratégia. Porque a ideia de vamos encaminhar o primeiro gol, ela acaba com 40 segundos. Aí o Internacional muda a estratégia, vai para trás da linha da bola e, cara, monta 2 linhas defensivas que aquele bando de craque do Flamengo não conseguiu transpor. E o Inter, eu pensava assim, olha, eu até dizia, a diferença entre retranca e futebol reativo é que futebol reativo, de 5 em 5 minutos, tu tem que ter uma escapada rápida, com velocidade e com chance de gol. E a todo momento parecia que ia fazer o Inter toda hora tinha isso, até que fez o gol, na jogada maravilhosa do Patrick, com o David e com o Wanderson. Então, assim, o Mano Menezes é um treinador muito inteligente que monta estratégias para o mesmo jogo. Eu vou repetir aqui, é o 3º ou 4º jogo que o Mano Menezes entende a hora certa, o momento certo e escolhe as peças certas para trocar o time também. Ele repõe o gás do time, dá qualidade. O que foi o Johnny entrando no jogo, cara. O Johnny entrou magistralmente no jogo. Então, assim, o trabalho do Mano até agora no Internacional é exuberante. A leitura que ele fez do pé de ferro, que eu sempre chamo do meio, foi, assim, por mais que a gente possa parecer que seja óbvio, às vezes fazer o óbvio é a coisa mais difícil que tem. E estava claro, porque não é nem uma questão de conceito, é uma questão de característica. Os volantes que o Dorival botou, não tem pé de ferro. Eu falei os dois, o Andrés e o Thiago Maia, jogavam de costas pro gol. São jogadores técnicos. Então, assim, ficou muito facilitada a vida do Inter para pegar essa segunda bola. Mérito do Mano que enxergou isso aí. E aí o Adam Patrick pôde fazer aquele trabalho e aí o Inter se lavou no primeiro tempo. No segundo tempo, tu bem viu que houve uma mudança, né? E se o Mano não tivesse mudado, o Flamengo tinha empatado. Eu também acho. Acho que ele falou na coletiva sobre isso. Eu só quero, Meneghetti, sobre isso. Um jogador fundamental no jogo foi o Gabriel. Foi. Fundamental no jogo. Fez um baita. Braçadeira de capitão, inclusive, né? Tem uma simbologia isso, eu acho. Tem. O Mano elogiou ele na coletiva, dizendo que é um jogador que, quando saiu do time, continuou se dedicando, trabalhando, respeitou a decisão dele, treinador. E eu quero citar mais 2 jogadores. Primeiro, o Depena. O Depena não foi protagonista no jogo, mas o Depena no segundo tempo, esse é um jogador inteligente. O Depena no segundo tempo, ele faz um terror psicológico com o Marinho, que ele vai afundando, o Marinho vai murchando no jogo. O Depena simplesmente começou a fazer um terror em cima do Marinho, que o Marinho vai se encolhendo e desaparecendo da partida. Isso também faz parte do jogador inteligente. E outro, que nós também torcemos o nariz, Ribeiro Neto. Que nós também torcemos o nariz quando veio pelo seu histórico. Se chama Pedro Henrique. Segundo jogo que ele é importante. Segundo jogo que ele é importante. Sobre o Pedro Henrique, ele tem um problema da finalização, de acabamento de jogada. Agora, ele tem força, tamanho, velocidade, tem algo que eu acho que é elogiável, que é o jogador que tenta a vitória pessoal sobre o adversário. Ele parte pra cima. Pode até não ter sucesso em todas, mas parte pra cima, criou uma baita chance, a gente já vai falar sobre o Tyson, pro Tyson marcar, era ali o 3º gol do Internacional, criou uma grande oportunidade, aos 33 do segundo tempo, o Tyson acabou desperdiçando e foi ele quem depois cavou o pênalti. Aliás, Tiger, tivemos incidentes com relação à torcida, né? O presidente Barcelos e o vice Emílio Papaléu acabaram se envolvendo em um deles e o Tyson foi vaiado, Tiger. Isso, o Tyson foi vaiado, Meneghetti, e a gente relatou isso durante a jornada esportiva antes mesmo da bola rolar. Quando a escalação foi divulgada, alguns nomes foram vaiados, tá? O David foi vaiado,
O Rodrigo Dourado, mais uma vez, foi vaiado, o Moisés foi vaiado e o último a ser vaiado foi o Tyson, que teve, sim, uma sonora vaia do Beira-Rio no momento em que foi anunciado no telão. Depois a gente pode até aprofundar a questão do presidente do vice-futebol, Emílio Papaleuzinho, mas eu quero antes repercutir o Mano falando sobre o Tyson, sobre o impacto da vaia em cima do jogador e sobre como ele pode recuperar o prestígio do Tyson junto ao torcedor. E a leitura do Mano é interessante, a gente ouve agora. Os acontecimentos que vivenciamos, eles sempre têm consequências, às vezes maiores, às vezes menores, né? E nós sabemos disso. Então, a vaia que aconteceu teve relacionamento com outras coisas que não o rendimento dentro do campo, onde Tyson já tem entrado bem, contribuído, né, com a equipe. Eu tenho optado ainda por escolher entre ele e Alan Patrick. Acho que a equipe vive um momento de afirmação cuja produção de intensidade e de definições de funções ainda exige assim, tá? Lá na frente poderemos utilizar ele e Alan Patrick juntos, podemos fazer qualquer formação para a equipe, porque existe muitas maneiras de jogar e jogar bem. Mas esse momento é o momento que ainda estou levando dessa maneira, porque entendo que é o melhor para a equipe. Vamos falar em seguida sobre esse episódio do Tyson e mais à frente sobre o episódio envolvendo os dirigentes internacionais. O episódio do Tyson, daqui a pouco a gente fala do episódio envolvendo os dirigentes, presidente Marcelo, os vice-futebol Papaleuzinho e os torcedores. As coisas têm consequência, é um mantra que eu tenho, né, que eu usei muito tempo em gestão e uso na minha vida para educar os meus filhos. O Tyson não foi vaiado pelo seu rendimento recente em campo. Alto lá. É mais ou menos verdadeiro. Porque se ele estivesse sobrando em campo, carregando o Internacional para conquistas, para títulos, com atuações magníficas, talvez o torcedor relevasse. O que o torcedor quis dizer é que não tem jogador maior que o clube. O Tyson hoje é o maior ídolo do Internacional. Mas isso não foi suficiente para segurar a sua barra. No momento em que ele liderou uma greve, e esse é o termo. Este é o termo, houve uma paralisação. Esqueçam a ladainha de que houve um acordo para adiar o treino para de tarde. Não, os jogadores do Inter se negaram a treinar e o Tyson foi um dos, não estou dizendo que foi especificamente ele, um dos que acabaram liderando esta manifestação, esta paralisação. O torcedor não aceitou. Porque, é claro, isso pode prejudicar o trabalho do time, do treinador, às vésperas de um momento em que o Inter precisava de recuperação. Que bom que o Inter ganhou do Bragantino, empatou com o Santos e agora ganhou do Flamengo. Mas não há jogador maior que o clube. Este é o recado que o torcedor deu pro Tyson. Mas eu digo uma coisa. O Tyson, por ter capitaneado aquela atitude equivocada dos jogadores do Internacional, merece com toda razão ser criticado. Merece com toda razão ser cobrado por aquilo. Mas não merece ser perseguido. Porque aí tu não tá prejudicando o Tyson. Tu tá prejudicando o clube. Eu sou contra o apoio incondicional. Tem que aplaudir sempre. Sou fora disso. Tem que vaiar. Quando merece, tem que vaiar. Mas vaiar antes do jogo, não me desce bem. Vai depois. Eu acho até, que assim, cara, tem várias coisas acontecendo no Internacional que nós temos que tomar cuidado. O Inter é um clube que vive em guerra com ele mesmo. Daqui a pouco nós vamos ver o fato do presidente que comprova isso, né? Então, assim, eu tenho medo de começarem com o Tyson uma perseguição que já existe com o Edenilson e com o Dourado. Então, calma, né? Vamos cobrar o que tem que ser cobrado. O Tyson merece ser cobrado, né? Quebrou um pouquinho de algumas coisas que tínhamos com o Tyson, mas perseguir não precisa. Eu tô aliado a ti. Acho que, aliás, a cultura do cancelamento eu não concordo, entendeu? Agora o Tyson tem que fazer por onde também, né? Já que na liderança extra-campo teve essa ferida aberta, e está aberta ainda, ele no campo pode fechá-la, né? O Dourado, que foi sim, perseguido pela torcida, bom, hoje, se isso não é um amor, pelo menos está, né? Pegando na mão, como diria o Denis Abrão, né? Por quê? Porque pelas atuações, pelos seus gols, enfim. E é isso. Na realidade, o jogador de futebol, ele tem que ter resposta dentro de campo. O resto é perfumaria. Tá? E enquanto o Tyson não der aquilo que se espera dentro de campo, vai ficar sempre essa, né? Sabe que o meu raciocínio, eu tenho tentado pensar muito sobre isso para tentar entender, chegar a alguma conclusão, eu tenho pensado muito sobre isso. E eu confesso para vocês que eu não fecho muito com o que vocês estão falando, porque o torcedor, ele está muito além, nessas horas, ele é muito além do resultado de campo, muito além do resultado de campo.
Tem uma coisa que valorizou muito o Tyson, o fato da ideia dele ter vindo de volta para o Internacional, mesmo recebendo menos, e isso fez com que ele fosse muito mais aplaudido, não pelo que ele construiu dentro do campo naqueles primeiros meses, mas pela atitude em defesa da bandeira do Internacional. Pois o que ele fez na semana passada, semana retrasada, ele fez exatamente o ataque à bandeira e à causa do Internacional. O Tyson não fecha mais essa cicatriz que ele abriu, essa ferida que ele abriu. Não fecha mais. Por quê? Porque o torcedor do Internacional, quando toca o clube, isso é definitivo para ele. Acho que essa derrota ele já tem e ele não levanta mais. Daqui a pouco a gente fala de Lucas Leiva. Tiger, o que houve lá envolvendo o presidente Alessandro Barcelos, o vice de futebol Emílio Papaleuzinho e alguns 2 ou 3 torcedores na arquibancada? O presidente Alessandro Barcelos, ele assiste a partida de uma das cabines de imprensa, tá? Que fica ali em cima de uma das arquibancadas do Beira-Rio. Estavam ele, o assessor de imprensa dele e o Emílio Papaleuzinho, que é o vice-presidente de futebol do Internacional. E uma imagem que foi publicada por uma repórter do Rio de Janeiro, a Isabelle Teixeira, mostra o presidente Alessandro Barcelos no momento do segundo gol do Internacional, o segundo gol do Wanderson, gritando com alguns torcedores que estavam ali embaixo. E é possível identificar, e eu conversei com o presidente Alessandro Barcelos, e ele me confirmou que as palavras dele foram as que dá para ouvir, que é torce, bando de corneteiros, torce, e aí um xingamento. E ele entrou nessa discussão respondendo a alguns torcedores que estavam ali embaixo. O Emílio Papaleuzinho é flagrado também dirigindo um palavrão a um dos torcedores que está ali embaixo. A versão do presidente é que ele cobrou os torcedores porque estava insatisfeito com o clima de vaia antes da partida começar. Ele, inclusive, um dos relatos dele a gente joga fora, a gente tem que enfrentar as torcidas adversárias. E a gente tem que enfrentar a nossa torcida aqui também. Eu só pedi pro torcedor torcer. Mas a gente viu que foi uma declaração mais efusiva, um pouco, do que isso, do presidente Alessandro Barcelos, direcionando essas palavras para os torcedores ali, e isso circulou bastante, repercutiu bastante, Meneghetti. Baldasso, quero te ouvir. Gente, ninguém é mais epidérmico do que eu, do que o Meneghetti. Nós temos sangue quente correndo na veia, a gente tem explosões e vocês nos conhecem e sabem disso. E também acho que o presidente do Internacional tem o direito de ser epidérmico e está sentindo na pele uma cobrança muito forte e tem o direito de estourar, mas estoura de outra forma, em outro lugar. Nós estamos numa campanha para botar mais público no Beira-Rio e tem uma imagem circulando no Brasil inteiro do presidente do clube xingando os próprios torcedores do Internacional. Não pode, presidente. Seu cargo impede. O cargo do vice de futebol, da mesma forma, vocês não podem fazer isso. Agora, eu repito e sublinho, isso é o símbolo do que acontece hoje na torcida do Inter. Sabem por que o Grêmio tem mais força política? Porque o Grêmio briga com a federação, a torcida do Grêmio briga com a arbitragem, briga com a CBF, briga com as instituições. A torcida do Inter briga com a torcida do Inter. Esse é o problema. O que eu apurei é que esses 2 ou 3 torcedores estavam xingando muito o Mano Menezes, inclusive com palavras de filho daquilo, filho da isso, antes já do jogo. Não pode botar, e a bronca era Dourado e David, principalmente. E aí eram impropérios, uma palavra que eu não posso nem dizer aqui agora, entendeu? Com relação a esses 2 jogadores e ao treinador. Quando esses torcedores flagraram que na cabine ali estavam os dirigentes do Inter, o presidente Barcelos e o Emílio Papaleu, começaram a se reportar, xingavam para o campo, olhando para o presidente, e começaram a xingar também o presidente e o vice-futebol. Ora, ninguém tem procuração para dizer aqui, não, tu não pode xingar, tu não pode revidar, porque isso também acontece conosco. Acontece, o César aí que deu o palpite dele, palpite, gente, o palpite dele na KTO, que o Flamengo ia ganhar o jogo de 4-1, tá na hora da burdoada, foi no supermercado nesse final de semana e teve um gaiato lá que foi xingar. Então ninguém também é obrigado a não reagir. Agora, o presidente tem que saber o tamanho do cargo. Ele tem que entender, não foi legal, não é legal para o clube, não é legal para o vice de futebol e nem para ele, Alessandro Barcelos, esse tipo de reação. Mas que chega no momento em que enche o saco, o cara te xingando antes do jogo começar, durante o jogo, e o teu time tá ganhando o jogo por 2-0, a gente também é ser humano, a gente tem que entender isso, né? Porque às vezes a gente é criticado lá na rede social, os absurdos que as pessoas escrevem, gente, são coisas impublicáveis. Eu imagino que algumas pessoas, inclusive, são doentes, que não tem um mínimo de maturidade para conviver com o divergente. Fala, Ribeiro. Mas aí que tá. Sabe, eu vou assim... Vocês estão certos. Mas
Eu acho que a questão pontual, às vezes, ela se sobressai e isso, às vezes, está fora da nossa resiliência. Como tu falou, a gente é xingado toda hora, impropérios, a gente sai na rua, é cobrado por opiniões. Beleza, ser cobrado faz parte do jogo, né? Nós criticamos aqui, podemos ser criticados, não tem nenhum problema. Agora, a agressão, a ofensa, pegaram o presidente no dia ruim. Eu vou dizer, cara, essa história de dar a outra face, isso é pro homem lá de cima, cara. Nós aqui na Terra somos todos iguais, tá? Então essa história de que tá tudo liberado e porque é isso ou aquilo, não. Tudo tem um limite na vida. Tudo. Sabe que a análise, Ribeiro, a análise do vídeo, eu não gosto... Primeiro, o vídeo só mostra um lado, cara, entendeu? Exatamente. Só mostra a reação de uma ação. Aí a pessoa só julgou aquilo ali, não. Mas é que aquilo ali é o presidente do clube, gente. Tá, eu sei. O torcedor pode xingar todo mundo, o presidente não. É um presidente do clube, mas é uma pessoa. É uma pessoa. Um presidente, mas é uma pessoa. E ali eu gostaria muito e eu tenho certeza que mudaria a opinião de todos aqui, caminharíamos todos para a opinião do Meneghetti se a gente visse o que disseram para ele. Se a gente tivesse o vídeo completo, a gente ia dizer aqui, tem que ter sangue de barata para não responder. Pois é, porque mas a gente tem sabe que o que ter acontece. sangue de barata? Eu concordo com isso. O que eu só queria agregar isso, esse é um modelo, e tu é muito inteligente, Baldasso. Essa leitura de Inter brigando com o Inter é o que a gente está vivendo hoje. É isso aí. A tal da figura da ruptura, que tu citasse tanto aqui, quando tu propõe ruptura, tu está dizendo o seguinte, tudo que foi feito é ruim, tudo que é feito agora é bom. E isso criou pro presidente uma linha de antipatia que é muito difícil de recuperar. Muito difícil de recuperar. A antipatia criada pela diretoria do... Não muda. Ganha o título para se ver que não muda. Tem que ganhar, isso aí. Tem que ganhar. Então, talvez isso. Feliz Dia dos Namorados, meus amores! Atrasado, o pai chega atrasado, não tem jeito. Bora pro intervalo do Donos da Bola, temos 18 mil pessoas nos assistindo. Eu queria dar um beijo em cada um de vocês, tá? Vamos lá. Tá, Igor, tu amafagafava os mafagafinhos? Não, cara, eu nunca mafagafei mafagafinho, não. Não tive essa oportunidade. Olhar pra tela. Olhei, e aí? Como é que é? Ah, isso aí. Ó, feliz Dia dos Namorados. Eu e o Wanderson desejando pra vocês todos um feliz Dia dos Namorados pra todo mundo lá no meu Twitter, @TaigorJunk. Siga lá. Me segue no Instagram também, @TaigorJunk. Bobagens todos os dias. Cadê a regata, TaigorJunk, o Fury Esporte Clube? Isso aí foi uma invenção, cara. Sabe que eu fiquei mais pistola com a Michele Silva, que fez essa barbeiragem? Aliás, vai lá, te inscreve no canal da Michele no YouTube, que ela faz a Michelive, segue a Michele no Instagram. Vou fazer isso, inclusive. Olha só, vou uma missão pra vocês. Vocês vão lá no Instagram agora da Michele Silva, tá? Que tem que pegar o arroba dela direitinho. Silva Michele com 2 S's, com 2 L's, Silva Michele com 2 L's, CS, tá? E aí tu vai aqui nessa foto dela aqui, ó, ela de sol, de máscara no sol. E aí vocês comentem, traíra, tá? Porque ela é traíra, ela é. Eu não tenho regata no armário, eu tenho cara de quem usa regata, gente. Eu sou contra a regata. O único cara aqui dessa equipe que usa regata é o Matheus Dávila, uma coisa absurda. Então vão lá no Instagram da Michele Silva, sigam ela e comentem. Traíra, sua traíra. Muito obrigado. Quero todo mundo lá. E vamos seguir aqui com o intervalo. Paramos para essa situação especial. Tá, Igor, qual o cardápio? Tá frio aí? Cara, hoje tá menos frio que ontem. Menos frio que anteontem, onde eu estava no gramado do Beira-Rio, inclusive. Hoje tem bife de frango com molho de tomate e uma massinha. Top. Acabou já? Tá, Igor, fala que a Aline tem que ir na academia hoje. Vamos pra academia, Aline. TaigorJunk, Lucas Leiva, novela, capítulo novo ou não? Que teve uma parada nesse fim de semana, né, Meneghetti? O Grêmio na sexta-feira, inclusive, o Denis Abrão conversou com os repórteres presentes no CT Presidente Luiz Carvalho e explicou que a negociação ela deu uma parada. O Lucas Leiva estava em Porto Alegre, foi para Dourados, no Mato Grosso do Sul, e as conversas retomam hoje, nessa segunda-feira. O Grêmio tinha um acordo encaminhado, mas um desacerto em termos de valores
fez com que a negociação ela desse um passo atrás. O Grêmio vai ter que aumentar a proposta pelo jogador e deverá fazer isso, mas ainda existe um clima de otimismo para a chegada dele aqui em Porto Alegre. César, tem uma questão aí que é prazo de contrato, né? Prazo de contrato. Primeiro que tem muita informação que não se encontra nessa questão. E aí a gente pode chamar e voltar para o erro. Quando tu erra uma vez, tu errou. Quando tu erra duas, tu errou mais. Quando tu erra três, tu não é inteligente. E o Grêmio já errou algumas nessas negociações. E essa é mais uma que transportou para fora uma novela mal feita e mal conduzida. O Grêmio tem uma proposta original de 6 meses que o jogador não quis, o Grêmio fez uma proposta de 1 ano e meio que o jogador teria gostado mais, mas ele sugeriu mais 1 ano, que seriam 2 anos e meio de contrato. Para encerrar a carreira. Para encerrar a carreira. Até o final de 24. Até o final de 24, e ali parou a negociação, claro. O Grêmio não querendo ir a 2 anos e meio, e sim a 1 ano e meio, que o Grêmio já está fazendo força para ir a 1 ano e meio. Preciso dizer. Pode contratar o cara com 39, até 39 anos de idade. Isso é outra coisa, isso é outra coisa, mas por que tudo isso? Porque, mais uma vez, nós estamos namorando, estamos negociando, nós estamos... Tudo igual! Tudo igual! Foi assim com o Cavani, foi assim com o Borré, foi assim com o próprio Douglas Costa, agora com o Lucas Leiva. Resultado final da nossa enquete interativa, vamos colocar no ar aí, meu caro editor Paulo Pires. O Grêmio contra o Sport vence fácil. 9. Vence com alguma dificuldade, assim, 3-2, 2-1, 1-0, 29, 1/3. Empata, 16. Perde. Quem é que votou em derrota do Grêmio aqui? O Baldasso? Eu. Só o Baldasso? Mas o voto Baldasso. Eu votei. Eu também estou no empatezinho, 46%. O jogo do Grêmio com o Sport hoje, você vai acompanhar na Rádio Bandeirantes FM 94.9, canal do YouTube... Abre às 7. Abre às 7. Canal do YouTube, Esporte, Band RS. Amanhã, ao 12h30, a gente está de volta. Ótima segunda-feira a todos vocês.